primeiro ano do presidente Lula fechou com um déficit de 230 bilhões de reais e temos, portanto, o segundo pior déficit de toda a nossa história, ficando atrás apenas de 2020, que é o ano da pandemia. E nesse vídeo eu quero conversar com você a respeito desta notícia. Por que é importante a gente olhar para o resultado fiscal de um país? Quais são os desdobramentos desse resultado e quais seriam, portanto, as consequências na nossa economia? Então vem comigo para esse vídeo. Antes, você está no canal da T2 Educação, meu nome é Thiago Feitosa e aqui eu ajudo você a ser um profissional ou uma profissional de mercado financeiro completo. O objetivo do canal da T2 é preparar você para as principais certificações que o mercado financeiro tem, mas além disso eu trago conteúdos como esse para você sair da superfície, aprender o mercado financeiro para valer, tirar um pouco das paixões nas suas análises e entender economicamente como que situações como essa impactam o nosso dia a dia, independente se você é de direita ou de esquerda. Esse aqui não é um canal ideológico, tá bom? Agora, é claro que todo mundo tem as suas preferências políticas e tá tudo bem em relação a isso. O meu convite é só para que você, independente de qual seja a sua preferência política, passe a analisar principalmente a economia com mais pragmatismo. É isso que a gente vai tentar fazer aqui, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, obviamente, na tela aqui, deixa eu só compartilhar aqui. Na tela, ó, 2023 tem déficit primário de 1,27% do PIB, é o pior desde 2020. E aí tem toda uma matéria aqui, e ela vai contar pra gente em números, e a gente não vai ler isso. Primeiro, vamos entender o que é déficit primário. Déficit primário, basicamente, é o governo arrecadou menos do que ele gastou. Ponto final. E aqui não inclui os juros da dívida. Em outras palavras, basicamente o governo gastou mais do que arrecadou. Fim. E não sobra dinheiro nem para pagar juros da dívida. Primeira informação. Déficit primário, que é isso que nós estamos falando. Ele é dívida? Não. Déficit primário não é dívida. Mas, claro, déficit primário gera dívida, porque o governo precisa contrair mais dívida para poder fazer frente às suas obrigações, beleza? E aí que mora a grande questão. Eu vou mostrar aqui para você agora o site do Tesouro, Tesouro Transparente, tá? Então vai lá no Google, tesouro-transparente.gov.br, e nós vamos passar muito por esse site aqui. Eu vou pegar muitas informações daqui, mostrar para você o passo a passo, trazer para você os argumentos do ministro Fernando Haddad em relação a isso, trazer para você também argumentos da oposição em relação a isso, mais uma vez, para que você tenha um pouco mais de pragmatismo na hora de analisar isso. Então, primeira coisa, aqui nesse site, o que nós vemos aqui? Esse site mostra para a gente o histórico de déficit público. E nós temos, portanto, desde 2014, uma crescente de déficit público que nós não tivemos apenas em 2022, né? Quando o presidente Bolsonaro termina ali com um superávit naquele ano. E aí existem razões para isso que a gente vai falar sobre isso. Só que o fato é que nós temos, portanto, desde 2014, nessa maré baixa. Qual que é a consequência do governo consistentemente gastar mais do que arrecada? A consequência é a seguinte: se eu, governo, constantemente gasto mais do que eu arrecado, eu, governo, constantemente preciso aumentar a minha dívida. E todo país é endividado, não há nada de errado necessariamente em um país ser endividado. O que ocorre é que quanto maior for a dívida daquele país em relação ao seu PIB, maior tende a ser a percepção de risco a respeito daquele país. O que eu quero dizer com isso é mais arriscado tende a ser emprestar dinheiro para aquele país. E se aquele país tem uma percepção de risco maior, o que ocorre na prática é que investidores passam a exigir uma taxa de juros maior ao emprestar dinheiro para aquele país. O problema é que os juros que o governo paga, ele é considerado a referência para todos os outros juros. O que na prática significa dizer que um aumento da taxa de juros provoca aumento do custo da dívida pública, portanto, quanto mais a gente paga de imposto, mais o governo vai usando esse dinheiro para pagar o custo dessa dívida, mas também aumenta o custo da dívida privada,
Porque empresas vão tomar dinheiro emprestado, se a taxa está muito alta, aí a empresa não toma dinheiro emprestado, não investe, não cresce, não gera emprego, e aí a gente entra numa crise que inclusive começamos a viver, olha só, não é coincidência. Se você olhar historicamente, de 2015 e 2016, nós entramos numa crise econômica que, diga-se de passagem, não saímos dela ainda, tá? Foi acentuada ali pela pandemia, mas não saímos dela ainda. Então, é por isso que é importante a gente olhar para o resultado fiscal. Agora, a gente também precisa entender como é que como funcionam as regras orçamentárias de um país. Deixa eu te explicar isso. Olha só. O governo precisa sempre no ano anterior enviar para o Congresso uma proposta de diretrizes orçamentárias, que aí o Congresso Nacional vai aprovar, ou não, mas enfim, vai ter todo o debate, e aí o presidente da República sanciona a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E ocorre que em 2022, portanto, o presidente Jair Bolsonaro, ele assinou a LDO de 2023. E naquela LDO já previa um déficit. Então, eu vou te falar dos valores aqui, inclusive, tá? Então, o que eu quero dizer com isso é que o déficit de 2023, ele era, sim, já previsto pelo governo anterior. Certo, não era previsto neste valor que nós tivemos aqui. Mas, o que eu quero dizer com isso é que, apesar de, em 2022, o governo do presidente Jair Bolsonaro ter terminado com superávit, o próprio governo do presidente Jair Bolsonaro já previa que 2023 não aconteceria isso. Vou mostrar isso aqui para você. Olha só. Nós temos aqui essa matéria que é de 18 de abril de 2022. Governo encaminha projeto da LDO 2023 com um déficit de 65, arredondando 66 bi. O que, óbvio, é muito menos do que 230. Mas, só para que fique claro que, independente de mudança de governo, a previsão é que em 2023 fecharemos com déficit, tá bom? E aí a gente vai lá na lei 14.436, que foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, que está aqui, das metas e das prioridades da administração pública. A elaboração e a aprovação do projeto de lei orçamentária e a execução da respectiva lei deverão ser compatíveis com a meta de déficit primário de 65 bi e por aí vai. Então, isso já era previsto, certo? Ocorre que vem 2023, um novo governo, novas propostas, novas ideias, algumas coisas mudaram. Mudança, tributação, maiores gastos, uma revisão sobre o papel das empresas estatais, e aí o resultado foi muito maior do que isso. Só que o ministro Fernando Haddad vinha ao longo de 2023, segundo essa matéria aqui inclusive que eu trago, o ministro Fernando Haddad vinha, ao longo de 2023, afirmando sistematicamente que o Ministério da Fazenda teria um compromisso de um déficit de 1% do PIB, que seria um pouco mais do que fora previsto pelo presidente Bolsonaro, mas ele vinha com essa ideia, certo? Então, agora, vamos entender qual foi o tamanho do déficit em relação ao PIB, quais são os argumentos do ministro Haddad para isso e vamos entender, inclusive, se esses argumentos fazem sentido. Se você está gostando do vídeo, não esquece, deixa aí já um joinha e já deixa um comentário. Então vamos lá, nesse site aqui do Tesouro Transparente, então eu sempre gosto de compartilhar com você a fonte primária da informação. Se nós clicarmos aqui em Explore, tá? Tesouro Transparente, que mostra mais uma vez o resultado, o crescimento da dívida e as despesas. Nós vamos clicar aqui em Explore. E ao clicar aqui, nós temos muitas informações, muitas, mas a gente quer esse relatório do Tesouro Nacional. É esse aqui, ó. Tá? E aí, aqui embaixo, eu vou clicar em Apresentação, dezembro de 2023. E aí, nós vamos abrir este arquivo aqui. Resultado do Tesouro Nacional, dezembro de 2023, publicado em 29 de 1 de 2024. Certo? O que esse relatório nos traz? Algumas coisas que eu quero compartilhar, já deixei separado aqui para você. Primeiro, na página 6 desse relatório, está escrito aqui sobre o resultado primário. E aí ele diz para a gente o seguinte, que o resultado primário até dezembro era de 230 bilhões de reais, que é o resultado que foi de fato divulgado. Isso significa, portanto, 2,12% do PIB, ou seja, quase o dobro
daquilo que o ministro Haddad havia previsto. O que o ministro Haddad vinha prevendo era algo perto de 120 bilhões de reais, que se representaria ali 1% do PIB, tá bom? Era mais ou menos isso. E aí, o que a própria Secretaria da Fazenda fez? Começou a trazer alguns abatimentos. Disse pra gente o seguinte, que ela vai tirar dessa conta o pagamento dos precatórios de 92 bi, eu vou te explicar o que é isso daqui a pouco. Depois o impacto da lei complementar, que era o repasse do governo federal para os estados e municípios em decorrência da redução do ICMS nos combustíveis, 20 bi. Percebe que ele vai reduzindo? E aí ele chega aqui, por exemplo, do resultado primário, tirando precatórios e repasse a estados e municípios. Daria 117, portanto, 1,08 do PIB, que estaria em linha com aquilo que o ministro Fernando Haddad nos trouxe. Tá? Isso aqui me parece uma maquiagem para simplesmente dizer, olha, é assim, eu gastei? Gastei. Só que se eu não tivesse gasto com essas coisas aqui, que essas coisas aqui são inclusive frutos do governo anterior, talvez eu teria cumprido aquilo que eu prometi. Mais ou menos isso. Vamos avançar para que a gente possa entender sobre os gastos que o governo teve, sobre a perda de arrecadação, por que teve perda de arrecadação, e vou te explicar o que é esse lance de precatórios. Então, primeiro, o que são os precatórios? Precatórios são dívidas que o governo tem com contribuintes, dívidas estas que foram adquiridas em razão de algum processo judiciário contra o Estado. Sei lá, por qualquer que seja a razão, alguém processou o Estado e foi transitado em julgado e essa pessoa ganhou, portanto tem o direito de receber este valor do Estado. Isso é chamado de precatório, certo? Então, não deixa de ser uma dívida do Estado. Ocorre que nós vimos numa crescente de precatórios e ali em 2021, o presidente Jair Bolsonaro propõe, o governo do presidente Jair Bolsonaro propõe uma emenda constitucional que colocaria um limite no pagamento desses precatórios anualmente e aí, portanto, ele teria um fôlego maior no seu orçamento. À época tinha-se a argumentação que precisava criar essa limitação para que sobrasse dinheiro para programas sociais. Eu não vou entrar no mérito disso aqui, porque, enfim, foi lá em 2021, nós estamos em 2024, mas este é o fato, tá? Então, o que acontece é que com essa emenda constitucional aprovada, começou-se a diminuir o pagamento desses precatórios, mesmo que eles eram já devidos, porque essa emenda criou um limite. Só que o Supremo Tribunal Federal entendeu uma inconstitucionalidade dentro desse processo, através do MADIM, que a gente poderia falar sobre isso em um outro momento, e o Supremo Tribunal Federal entendeu que o governo deveria pagar esses precatórios. E é isso que o ministro Haddad está dizendo, que o déficit foi muito maior porque ele está pagando, palavras dele, calote do governo anterior. Bom, o fato é que não é bem isso. Eu vou te explicar. E sim, é verdade. O fato do presidente Jair Bolsonaro ter conseguido aprovar essa barrigada aí nos precatórios, né, impactou no orçamento de 2023. Isso não dá para negar. Mas não é tão assim direto, como diz o ministro Haddad. Fechou? Vamos lá agora. Eu vou te explicar melhor isso em números daqui a pouco. Antes, vamos aqui, ó. Nessa tela, que é o mesmo relatório que nós abrimos, ele mostra pra gente as receitas primárias do governo. E aí ele vem dizer pra gente que no acumulado de janeiro a dezembro, a receita total apresentou uma diminuição de 70 bilhões quase, né? Então, houve uma redução na receita em 2,8%. Tudo bem? Essa variação decorre principalmente do efeito conjunto de houve uma redução na CSLL. CSLL é contribuição social sobre o lucro líquido que as empresas pagam. Normalmente, uma alíquota de 9% em razão do lucro. Então, se nós tivemos uma CSL que caiu, provavelmente isso se deve ao fato de que o lucro das empresas diminuiu, certo? A arrecadação líquida para o RGPS, que é a arrecadação para o INSS, caiu quase 33 bilhões de reais. Algo que foi muito positivo para o orçamento do governo Bolsonaro em 2022, dada uma mudança de postura do governo, agora, porque obviamente mudou o governo, então é uma outra visão, impactou negativamente aqui. Olha só, em 2023, o governo recebeu menos 41 bilhões de reais em dividendos e participações de empresa.
Por que eu estou dizendo que isso foi benéfico para o presidente Jair Bolsonaro? Em 2022, por exemplo, a Petrobras bateu recordes de lucro e, portanto, bateu recorde de distribuição de dividendos. Como o governo federal ele é acionista da Petrobras, recebe esses dividendos e contribui para o orçamento. E, como agora mudou-se a política de distribuição de dividendos, não tão drasticamente, mas mudou da Petrobras e outras empresas, o que nós tivemos uma redução de 41 bilhões de reais na distribuição de dividendos. Então isso é importante. E outra, a exploração de recursos naturais e 26%. Nesse relatório tem mais uma coisa que me chamou a atenção, que honestamente eu não tenho mais informações para chegar a uma conclusão, mas eu quero levantar uma hipótese, tá? Olha só, ele mostra toda a receita, o que caiu, o que subiu. A terceira linha, que é ó, imposto de importação. Deixa eu deixar um pouquinho maior aqui, ó. Imposto de importação. Ele está dizendo que houve uma queda de 7 bilhões de reais em imposto de importação, o que equivale a 12,3 de um ano para o outro. O que nos leva a crer, portanto, que pessoas importaram menos coisas. Empresas importaram menos coisas, certo? Que é imposto de importação. E nós tivemos em 2023 a regularização do programa Remessa Conforme, que começou a cobrar 60% no imposto de importação das coisas que comprávamos lá da China, certo? Parece que diminuiu bastante a importação, porque se nós tivemos uma redução no valor e um aumento na tributação, a impressão que eu tenho é essa. Isso aqui eu não tenho dado para confirmar, mas me parece que esse dado corrobora com essa hipótese. O que você acha? Deixa aqui nos comentários. Você acha que diminuiu o número de importação em 2023? Vai ser legal a gente debater isso aqui. E aí, como eu disse que eu quero trazer também um pouco de racionalidade para esse debate, eu vi muita gente que defende o governo Lula dizendo o seguinte: a queda na arrecadação se deve porque o presidente Lula fez, depois de muitos anos, uma correção na tabela de imposto de renda. Sim, é verdade. O presidente Lula, em 2023, fez uma correção na tabela de imposto de renda, aumentando ali a faixa de isenção, portanto, mais pessoas deixaram de pagar imposto de renda. Isso é verdade. A tabela continua muito defasada, mas tudo isso é verdade. E aí essas pessoas argumentam que por conta dessa correção, o governo recolheu menos imposto. Mas o fato é que o imposto sobre a renda teve uma diminuição de 2 bilhões de reais, que significa 0,03 em relação ao ano passado, não significa nem 1% de queda. Então essa correção na tabela de imposto de renda, que repito, é verdade, aconteceu, ainda está muito defasada, mas aconteceu desde que 2015 ou 2016, precisava acontecer, não impactou tanto assim na arrecadação. Entendeu por que caiu a arrecadação? Agora a gente vai ver o porquê que nós tivemos esse déficit tão alto. Por quê? Queda na arrecadação e aumento nos gastos. Então o governo assume em 2023 e solta a mão ali nos gastos. E mais uma vez, se a gente tem essa política fiscal tão expansionista, que é o governo pensar em gastar, e veja, o gasto público, ele não é necessariamente um problema. Não é isso. O que é um problema é quando nós temos um gasto público sem saber de onde que vai sair dinheiro para pagar essa conta. Porque isso pode gerar uma expansão fiscal, consequentemente uma expansão monetária, consequentemente uma inflação e consequentemente elevação da taxa de juros. Só que a verdade é que isso não acontece da noite para o dia. A notícia do déficit de 2023 saiu agora e o resultado disso na economia no dia a dia não é imediato. A gente vai continuar 2024 com inflação controlada, com redução da Selic. A propósito, isso é tão verdade que ontem, como já estava previsto pelo mercado, o Banco Central reduziu a taxa Selic em 0,5 ponto percentual porque já estava previsto. Então veja, eu quero que você entenda que esse resultado fiscal, ele definitivamente ele não é bom, mas não gera consequências imediatas. A conta chega lá na frente. Isso se o governo não corrigir a rota em 2024, eu vou falar sobre isso, tá bom? Não é tão imediato assim. Agora, por que o governo gastou mais? Então ele gastou 12,5% a mais em relação a 2023. Destaques: benefícios previdenciários, tá? Créditos extraordinários, sentenças judiciais e precatórios.
custo e capital. Presta atenção nessa informação que é aumento de 53 bilhões de reais. E obrigações com controle de fluxo de 98 e despesas discricionárias em 24 bilhões de reais. O que é despesas discricionárias? O orçamento do governo federal, ele já vem todo carimbado. O que eu quero dizer com isso é que na lei de diretrizes orçamentárias, o orçamento já vem carimbado, no sentido de que eu preciso mandar X bilhões de reais para o Ministério da Saúde, X para o Ministério da Educação e assim sucessivamente. O governo não pode mudar isso, tá? Só que existe um valor dentro desse orçamento que é discricionário e, portanto, compete ao Poder Executivo a direcionar esse recurso, tá bom? Então, o governo gastou com despesas discricionárias mais do que isso. E aí, quando a gente volta nesse primeiro slide aqui, que, como eu disse, me parece a Secretaria da Fazenda tentando encontrar argumentos para fechar no 1%, a gente começa a se perguntar, poxa, então faz sentido, porque os precatórios realmente puxaram para baixo aí esse nosso déficit. Então o ministro Haddad tem razão. Sim, mas também não. Eu vou te explicar isso. Olha só. No próprio site do Tesouro Direto, do Tesouro Transparente, eu achei esse relatório aqui, que infelizmente eu não achei de 2023, não está disponível ainda, mas justifica-se porque esse aqui, olha só, é o relatório contábil do Tesouro Nacional de 2022, que foi publicado em junho de 2023. Portanto, o relatório do ano passado vai ser divulgado mais para frente. Mas isso aqui ajuda a gente a entender uma informação que é importante da gente falar. Olha só. Aqui nesse relatório ele traz, entre outras coisas, risco fiscal com demandas judiciais e precatórios. E aí ele vem explicar lá em 2022 que, olha só, a gente tem um risco fiscal porque está subindo muitos precatórios, isso vem em linha com o momento da aprovação da PEC que mudou a regra por pagamento, enfim. Só que nesse mesmo relatório aqui, ele vem mostrando para a gente o seguinte, ó, pagamento dos precatórios, blá, 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 o que foi pago e o que ficou a pagar em cada um dos anos. Então o governo lá em 2018 pagou 37 bi, depois 42, depois 51, 55, 60 bi em 2022. Esse é o dado que ficou e ele vem mostrando nessa linha azul o que ficou a pagar. E justifica-se esse aumento repentino aqui por conta justamente da PEC. Mas o que eu quero demonstrar para você com esse slide é que todo ano há uma obrigação do governo em relação ao precatório. Todo ano há essa obrigação. Houve uma mudança na regra em 2021, que passou a valer em 2022, que agora está impactando porque o STF teve um outro entendimento? Sim, houve. Mas, quando o ministro Haddad quer tirar da conta 92 bi de precatório, ele está tirando 100% do que foi pago de precatório. Só que não faz sentido tirar 100% do que foi pago de precatório, porque existe o precatório que é corrente daquele ano. E eu vou te explicar isso com uma analogia. Imagina que você alugou uma casa e depois de um ano você consumiu, sei lá, R$1.000 em energia elétrica, portanto você tem R$1.000 em energia elétrica para pagar, certo? Isso é uma analogia. Só que o inquilino anterior deixou uma dívida de conta de luz de R$500 para pagar. E aí você foi lá e pumba, pagou R$1.500, referente à dívida que foi, o consumo de energia que foi gerado ali por você, mais o que ficou do inquilino anterior. Aí, na hora de explicar, você fala, olha, eu gastei tudo isso esse ano, mas poxa, eu tive que pagar R$1.500 de conta de energia, se eu não tivesse pago, seria menor. Essa seria uma argumentação válida, mas ela faz sentido? Não. Porque apesar de você ter pago R$1.500 de energia, dentro dessa analogia, R$1.000 é referente ao que rolou durante o período que você estava na casa. Apenas 500 é do inquilino anterior. Então, quando o governo quer tirar 92 bi para justificar e dizer que ele bateu 1% de déficit, ele está tirando 100% do precatório. Não faz sentido. Agora, também não faz sentido dizer que não há acúmulo de precatório, porque esse gráfico mostra isso pra gente, objetivamente. Então, quanto é desses 92 bi que foram pagos de precatórios em 2023, quanto é realmente coisas acumuladas do passado e quanto é realmente devido pelo atual governo no primeiro ano do mandato, portanto, 2023? Não sei.
Não ficou claro. Então, mais uma vez, eu quero trazer racionalidade a esse debate para que você possa olhar para isso e falar, tá, existem argumentos dos dois lados, mas esses argumentos precisam ser aprofundados. Tá certo o ministro Haddad dizer que os precatórios derrubaram o orçamento? Tá certo. Mas tá certo ele querer tirar todo o precatório do seu orçamento para dizer, não, isso aqui não é responsabilidade minha? Não, não tá. Por quê? Sim, tem resquícios do que ficou do governo passado em mudança da lei, mas que, repito, o STF teve um outro entendimento. Tem, mas também tem aquilo que era devido e que estava já previsto no orçamento em relação a precatórios para esse ano. Tirar tudo não me parece ser tão razoável assim, certo? Então, o ponto é, mais uma vez, déficit fiscal não é necessariamente o problema. O que é ruim é quando o governo se compromete a ter uma política fiscal e ele não cumpre a meta. É quando o governo cria diretrizes para o orçamento, e sim, o orçamento do ano passado foi criado pelo governo anterior e não foi cumprido. Isso gera um pouco de insegurança. Só que agora nós estamos em 2024 e o orçamento de 2024 foi proposto pelo governo Lula. A pergunta que fica, e eu honestamente não tenho uma resposta, embora me parece que não é exequível, mas a pergunta que fica é, será que o orçamento de 2024 vai ser executado conforme foi proposto pelo próprio governo? E aí talvez você esteja se perguntando, o que o governo Lula propôs para 2024? Vou mostrar aqui para você. Olha só, matéria que foi publicada no dia 2 de janeiro de 2024, presidente Lula sanciona a LDO de 2024 com vetos e meta fiscal zero. Olha só o que está escrito nesta lei, que é a lei sancionada pelo presidente Lula, tá? Olha só. A elaboração e aprovação do projeto de lei orçamentária de 2024 e a execução da respectiva lei deverão ser compatíveis com a meta de resultado primário de zero. Então, o próprio governo Lula propõe que em 2024 esse déficit de 230 bi seja zerado. Ou seja, que em 2024 nós vamos conseguir arrecadar no mínimo o mesmo tanto que o governo precisa gastar. Sim, é verdade que ele criou um limite aqui, né? Ele tem uma banda de podendo ter um déficit de 28 bi ou um superávit. Então vai estar ali dentro desse intervalo. É o que se espera, porque tem um intervalo de tolerância. Inclusive, é uma coisa que está relacionado com o novo marco fiscal que também foi aprovado no ano passado. E aí, a pergunta que fica é, e agora? O governo vai cumprir com esse objetivo fiscal? O governo vai conseguir aumentar a sua arrecadação? E se sim, ele também vai diminuir os gastos? Não sei, não é o que parece. E aí, se nós temos consecutivamente déficit, se nós temos consecutivamente não cumprimento das metas fiscais, a gente pode, sim, provocar um desequilíbrio nas contas públicas, consequentemente provocar aumento de juros, consequentemente provocar inflação e, consequentemente, provocar uma crise econômica. Vivemos isso de 2016 para cá. Então é isso, queria explicar para você com um pouco de racionalidade esse debate, esse assunto que é tão importante para a nossa economia, para você que me acompanha, que estuda para certificações, que já fez prova, ou que está estudando. Se você estuda CPA 20, CE, ANCORD, CFP, você precisa estudar política fiscal. Isso que nós debatemos aqui é política fiscal na veia. E o meu convite, mais uma vez, é para que a gente sempre seja o mais pragmático possível. Vamos, na medida do possível, deixar as nossas ideologias um pouco de lado e analisar as coisas como de fato são. E, claro, torcer para que o governo faça um bom governo, porque estamos todos dentro desse barco aí, independente de quem você tenha votado, independente de quem eu votei. Eu acho que essa deveria ser a nossa esperança e, claro, cuidar também das nossas finanças, do nosso dinheiro, para que a gente também consiga se proteger de eventuais problemas inflacionários no futuro, caso eles ocorram. Conta aqui pra mim nos comentários o que você achou desse vídeo, você acha que faltou eu falar alguma coisa, o que você acha que vale pra gente enriquecer esse debate, claro, sempre com bastante racionalidade, vai ser muito bom a gente falar, e mais uma vez, se esse vídeo fez sentido, compartilha para que mais pessoas possam entender isso e trazer racionalidade para esse debate que é tão importante. Te vejo no próximo material. Tchau!